Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo de geografia e nós vamos falar sobre a água. O nosso estudo está na página 48 e vai até a página 51. A água é um importante recurso natural. Nós dizemos que ela é um recurso natural porque ela vem da natureza. A gente tira a água da natureza e nós a usamos em diversas atividades nas nossas casas. Ela também é usada na escola, no shopping, nos hotéis. Então, ela é muito importante. A água, para chegar até as nossas casas, ela passa por um longo processo. Olha só, a água é represada, aí, ou seja, o rio não desce mais, não corre mais. É construída uma barreira para que aquele rio vire um lago, uma represa. Aí a água dos rios é represada e transportada até os tanques de tratamento. Veja bem, aqui a água está escorrendo e está chegando no primeiro tanque de tratamento. Esse primeiro tanque aqui, ele tem sulfato de alumínio, cal e cloro. Essas coisas que são adicionadas à água ajudam a purificar a água. Depois ela passa para outro tanque, para ela ficar um pouco mais limpa. Depois ela vai para outro tanque, e aí ela vai para outro tanque, e nesse último tanque aqui, ela já sai pronta para ir para nossas casas, para os supermercados, para os shopping, para os hotéis, para os hospitais, para as escolas, qualquer lugar. Então ela passa para um reservatório enorme que reserva essa água e vai liberando aos poucos para o reservatório principal da cidade. Esse reservatório, através de canos, vai deixando a água seguir até os locais aonde ela precisa, as nossas casas, os hotéis, supermercados, igual eu falei para vocês. Aí tem a rede de distribuição através desses canos. E quando chega nas nossas casas, ela também fica numa caixa d'água. Aí ela fica reservada lá e a gente vai gastando aos poucos. Nesse local aqui, são retiradas impurezas e sujeiras e adicionados produtos que tornam a água limpa para o consumo. Como eu falei para vocês, é adicionado sulfato de alumínio, cal, cloro, depois é adicionado de novo cloro e flúor. Depois de ser tratada, ela passa por tubulações e encanamentos até as nossas casas. Vocês viram no slide anterior o quanto é difícil tratar uma água, não é? Para que essa água chegue na nossa casa, ela passa por um grande processo. E esse processo é trabalhoso e caro. A gente paga por esse processo. Então, nós devemos utilizar apenas a água necessária em nosso dia a dia. A gente tem que evitar o desperdício dessa água, evitar torneira pingando, evitar de ficar gastando, deixar a mangueira ligada e fazer outra coisa. A gente tem que ter responsabilidade, não podemos deixar a nossa
água desperdiçando assim, como é o exemplo dessa torneira, pingando desse jeito. Tem que mandar consertar ou trocar a torneira, porque de pingo em pingo gasta bastante água. Muito bem. Após usarmos a água em nossas casas, ela deve retornar para áreas de tratamento para ser limpa e novamente retornar para o nosso uso. Mas muitas vezes as águas sujas, que a gente chama de esgoto, são depositadas em rios sem serem tratadas e torna esses rios poluídos. Essa é a principal causa dos danos aos peixes. Olha, aqui tem uma imagem de alguns peixes mortos por causa de água suja que foi jogada no rio. As plantas também morrem e causa, olha aqui umas plantas secas, e esse despejo de esgoto diretamente nos rios causa um mal enorme ao ambiente. Por isso, gente, que o tratamento da água é tão importante. Não se deve jogar lixo nem esgoto nos rios. Onde usamos a água? A gente sabe que a água é usada nas nossas casas em várias coisas. Ela é usada também no cultivo de vegetais, na criação do gado e na irrigação de lavouras. Aqui eu coloquei o exemplo de uma lavoura ou de uma horta irrigada. Isso daí, gente, dá para nós vermos o quanto de água é utilizado nas irrigações. E por que a gente tem que irrigar? Porque tem alguns vegetais, algumas plantações que precisam ser molhadas de tempo em tempo. Não dá para ficar esperando a chuva vir. Se for molhada só na época da chuva, a plantação morre. Aqui é uma plantação de repolho. Ela está sendo aguada através de irrigação. Gasta muita água para isso, mas é uma coisa que precisa ser feita. No cultivo de muitos vegetais, são utilizadas substâncias para deixar o solo mais fértil e combater insetos e outras pragas. Essas substâncias que a gente está vendo aqui o moço jogar, mata os bichinhos que dão, as pragas que dão nas plantas. Só que isso daqui, para o ser humano e para os outros animais, ele é muito perigoso. Por isso que quando a gente compra verdura, compra tomate, couve, alface, a gente tem que lavar bem esse alimento para sair esse agrotóxico que é jogado nessas plantas para combater esses insetos e as pragas que tem nas lavouras. Só que quando chove, gente, ou quando o cultivo é irrigado, a água é contaminada por essas substâncias. Olha só, o moço está jogando o agrotóxico aqui. Se chover, o que vai acontecer com esse agrotóxico que está aqui na planta? Ele vai escorrer e vai cair onde? No chão, no solo. E quando está lá no solo, ela escorre e chega até num rio. Ou, pior ainda, ela entra dentro do solo, chega até o subsolo e contamina os lençóis de água que tem no subsolo. Então, é um mal necessário, mas quando ele entra, esse agrotóxico
entra em contato com a água, aí é levada essa água, leva o agrotóxico para os rios ou até mesmo para o subsolo. A página 50 do nosso livro, ela começa com uma pergunta. O que a foto mostra? Aí tem a figura de uma foto com postes. Esses postes são de energia elétrica e de iluminação pública. Agora, tem uma outra pergunta logo a seguir. O que esses postes presentes na paisagem têm a ver com o nosso estudo sobre o uso da água? É que o poste de energia, pessoal, em uma rua, ele está ligado à central elétrica, que é aquela central onde fornece a energia que vai para as nossas casas. Essa central elétrica, ela está ligada a uma usina hidrelétrica. E a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é produzida em hidrelétricas. Essas usinas usam a força da água dos rios para girar turbinas e assim produzir eletricidade. Então, aqui eu coloquei um exemplo, uma figurinha de como funciona uma usina hidrelétrica. Aqui está a turbina que é gerada e que faz com que a energia elétrica é produzida e depois ela é enviada através de cabo e distribuída até chegar em nossa casa e em todo lugar que é necessário. Mas, para movimentar grandes turbinas, é preciso represar as águas dos rios, formando grandes lagos, e também é preciso construir barragens. São retiradas da área que é alagada para que aconteça a construção desse lago, toda forma de vida animal e vegetal. Então, as árvores que tinham aqui foram cortadas, as pessoas que moravam próximas daqui tiveram que mudar, os animais foram retirados e levados para um outro lugar. A paisagem desse local aqui foi todinha transformada. E isso sempre que um lago, uma represa é construída, a paisagem do local é modificada. E o aumento do uso de energia elétrica fez crescer o número de usinas construídas no país. Isso significa que quanto mais energia a gente utiliza, mais necessidade de construir mais usinas, ok? Sempre que uma usina é construída, a vida de diversas comunidades ribeirinhas e também indígenas é modificada. As pessoas que moravam próximas ao rio, que foi represado e se transformou num lago, a vida dessas pessoas foi modificada. Elas tiveram que desocupar as suas casas, deixaram para trás as suas casas e o governo compra uma área e faz um reassentamento. E eles trazem as famílias que ficaram sem casa para um lugar chamado reassentamento. Aqui eles dão as casas, a energia e essas famílias recomeçam uma nova vida aqui. Essa é a foto do conjunto habitacional do reassentamento urbano coletivo de Laranjeiras. Esse conjunto habitacional, ele foi construído para realocar a população desalojada. Essa população que ficou sem sua casa
por causa da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, estado do Pará, 2017. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Beijo!